Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom estar com vocês. Saí lá da cidade de São Fidélis. Abandonei o meu povo um pouquinho lá para poder ser abençoado por vocês aqui nesse dia. Me sinto honrado poder compartilhar desse momento com vocês, poder louvar e engrandecer a Deus nessa igreja tão querida, tão amada, que é uma mãe da minha igreja, né? Na verdade, a PIB de Campos é mãe da nossa igreja lá em São Fidélis. Esse ano a gente completou 123 anos e a gente tem vivido dias lindos lá. Eu tenho muito a agradecer a Deus por poder estar aqui com vocês, agradecer a confiança do pastor Rogério, da juventude que me convidou, e de vocês para estarem aqui com a gente para louvar e engrandecer o nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Enquanto você procura a tua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou convertido há 10 anos e sou casado com a Camila. Camila, a minha esposa, ela está no Rio, está numa viagem. Ela foi visitar a irmã e ela não pôde estar comigo essa semana, mas a gente tem trabalhado e tentado honrar ao nosso Senhor e nossa cidade. Nós começamos um trabalho liderando a juventude da primeira igreja há 7 anos atrás. Começamos com 15 jovens numa sala. Hoje, todos os sábados, nós temos um culto de 300 jovens, 350 jovens, para a glória de Jesus. Temos lá muitos ex-viciados, temos lá muitos ex-homossexuais, temos lá muitas pessoas que saíram do tráfico, saíram da bebida, saíram da prostituição. E a gente está tão feliz com aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. E a gente tem visto também aquilo que Deus tem feito aqui. E a gente crê que tudo aquilo que Deus tem feito é só o começo, que muitas outras coisas Ele tem para realizar na cidade de São Fidélis, uma cidade de 40 mil habitantes, e onde o número de drogas é uma coisa absurda, o número de homossexualismo é imenso em São Fidélis, tá? O número de jovens que se acidentam, que bebem demais, é alarmante. E a gente tem orado, a gente tem trabalhado com muita força para poder tirar esses jovens das mãos de Satanás. Esse tema é um tema que mexeu muito comigo. Mostre-me tuas mãos. Porque foi exatamente isso que o Senhor falou comigo no momento da minha conversão. Logo após a minha conversão, eu senti um chamado pastoral. Com 4 meses de convertido, me levaram para um congresso, né, da Jubacemf, lá em São Fidélis, no sítio, lá em Cambiasca. E durante a noite os jovens, muitos jovens, quase 400 jovens, os jovens soltando bomba, passando pasta de dente nos outros, né? Aquela bagunça toda, eu não estava acostumada com aquilo, né? Eu falei, gente, onde que eu estou? Será que eu estou mesmo no acampamento de jovens cristãos? Que bagunça é essa? Eu querendo dormir, cansado, e o pessoal soltando bomba. E o pastor que pregou lá foi o pastor Geberson, né, de Itaúba, da Igreja Batista Central de Itaúba. Ele estava cansado, ele ia pregar no outro dia de manhã. Ele olhou para aquela multidão de jovens, ele estava com o filhinho dele e falou, vem cá, meu filho, está vendo esse garotinho aqui? Ele sabe soltar bomba também. Ele sabe passar passe dentro de todo mundo. Isso é muito fácil. Agora eu quero perguntar a vocês, nós estamos em novembro. Quantas pessoas vocês ganharam para Jesus esse ano? Levanta a mão, dentre os 400 jovens que aqui estão, quem ganhou uma vida para Jesus nesse ano que nós estamos aqui? Para o meu desespero, eu não levantei a mão. Com 3 meses de convertido, e eu falei, Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor de todo o meu coração. E eu quero determinar para a minha vida, com seu auxílio, com tua ajuda, que a partir de agora eu vou ser um ganhador de almas para o Senhor. Eu vou determinar para a minha vida e fazer cumprir aquilo que o Senhor diz na tua palavra, que aonde abundou o pecado, irá superabundar a graça do Senhor. Eu quero profetizar sobre a minha vida, Deus, que a partir de hoje, eu nunca mais, eu quero ser um crente como esses jovens são. E a partir dali, Deus começou a trabalhar numa vida de uma forma muito, muito, muito intensa. E eu aprendi uma coisa, irá ter um dia
que todos nós iremos nos apresentar diante de Deus. E Ele perguntará: quais foram as nossas obras? Quais foram os frutos que nós demos? E fruto, irmão, fruto não é ser líder de departamento, não é ser líder de célula como nós temos lá, e aqui pequenos grupos, né? Os nomes que vocês dão, os PGNs, que é muito legal, muito importante para a igreja, mas Deus vai cobrar da gente as almas que nós ganhamos para Jesus. E aquilo me fez tremer e temer diante do Senhor. E a partir daquele dia, eu sabia muito bem o que Deus queria da minha vida. E você pode ter certeza que aquilo que Deus cobrou de mim naquele dia é a mesma coisa que Deus tem cobrado da tua igreja nos dias de hoje. É aquilo que Deus quer que a gente vá. A gente vá mesmo, prega o evangelho a toda criatura, que a gente discipule, que a gente fale do amor de Jesus para as pessoas, que a gente consolide as pessoas. Não adianta a gente chamar, trazer para a igreja, o pastor se preparar, conduzir aqui as pessoas, né, na verdade, pregar um sermão, o Espírito Santo conduzir as pessoas ao arrependimento, as pessoas chegarem aqui e depois a gente não cuidar mais dela. É como se a gente gerasse um filho, uma criança, né, um neném recém-nascido, a gente pegasse ele, botasse numa cestinha, botasse uma lata de leite em pó, uma garrafa d'água, uma mamadeira vazia e falou: criança, tudo bem, agora a partir de agora você se amamenta e se vira aí. Como uma criança vai fazer isso? É a mesma coisa com o novo convertido. E a gente precisa mesmo cuidar, a gente precisa amar, porque Jesus, Ele poderia usar os animais. Deus, Ele poderia usar as coisas do mundo, mas Ele decidiu usar a gente. E a gente precisa honrar essa confiança que Jesus depositou em nós. Amém, irmãos? Vamos ler o texto, Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos. O número de ossos no vale. E que esses ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então Ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, Ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha deste os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Diga comigo: e era um exército enorme. Amém? Pai, te bendizemos nessa noite, te glorificamos por tudo que já aconteceu aqui nesse lugar, Deus, e nós clamamos para que agora, na ministração da tua palavra, Deus, o Senhor possa trabalhar poderosamente ao nosso coração. Tire toda a dispersão, todo o sono, Deus, e nos dê a atenção, Deus, necessária para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai, nós temos a convicção
de que todos os nossos problemas, que todas as nossas dificuldades, o Senhor não tem culpa de nenhuma delas, ó Deus. Mas sabemos também que o Senhor é um Deus de misericórdia e tem nos ajudado a superar todas as adversidades que têm se levantado contra a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossa casa, nossa família. Eu não sei, Deus, se aqui existem pessoas que têm lá os seus filhos, ó Deus, passando por problemas, suas filhas, ó Deus, quem sabe um marido, quem sabe uma esposa, quem sabe, ó Deus, alguma dificuldade financeira, quem sabe alguma diversidade na saúde, ó Deus. Deus, nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. E é a esse Deus que nós viemos cultuar. É a esse Deus que nós viemos adorar, em nome de Jesus. Tudo que está acontecendo aqui, Deus, as músicas não são para nós, são para o Senhor. A palavra que o Senhor irá agora colocar no meu coração, que o Senhor já colocou no meu coração, será para compartilhar com a igreja, para a edificação dela, Deus. Então que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar do Senhor nessa noite. Me auxilie, me abençoe, para que os meus irmãos possam sair daqui com a vida edificada e abençoada, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, e nós te louvamos, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Esse é um texto conhecido por todos nós. A maioria de vocês já ouviu falar de Ezequiel capítulo 37, o vale dos ossos secos, né? E a gente fica olhando para essa história e imaginando, ou tendo, na verdade, uma convicção de que existem coisas que nós podemos fazer. É possível a nós fazer algumas coisas, mas aquilo que é impossível, só Deus pode fazer. E eu acho que foi exatamente isso que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus quis fazer com o profeta Ezequiel. Um homem que foi levantado por Deus para profetizar para a nação de Israel, para falar das pessoas do amor de Deus, para falar para as pessoas dos planos que Deus tem. Mas por muitas vezes, a gente que prega, a gente que trabalha na obra, a gente acha que a gente pode fazer tudo, e não é bem assim. A gente pode chegar até determinado lugar, até determinado momento, fazer algumas determinadas coisas. Aquilo que é possível, mas aquilo que é impossível, só Deus pode fazer. Preste bem atenção que quando o Senhor Jesus, ele vai até lá o túmulo de Lázaro, para poder ressuscitar Lázaro, o que Jesus fala para as pessoas que estavam lá? Rolem a pedra. E as pessoas foram lá e rolaram a pedra. E quando eles rolaram a pedra, o túmulo estava aberto, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. O milagre era para Jesus fazer, mas rolar a pedra eram para as pessoas. A gente, às vezes, é muito radical naquilo que a gente pensa. A gente acha que pela nossa própria força a gente pode fazer, a gente acha que pela nossa própria força a gente pode conduzir alguma coisa em nossa vida, e por muitas vezes a gente esquece de pedir ajuda a Deus nos mínimos detalhes. Seu Baiano, lá pai de Marcelo, lá da Jardim do Senhor, ele é um senhorzinho, bem já velhinho, e todos os dias quando eu passo ali, dando minha corridinha matinal, eu vejo ele lá sentadinho, lendo a Bíblia. E eu passei um dia correndo, ele falou assim: meu filho, eu tive uma experiência tão legal com Deus, eu comprei uma boia da caixa d'água, e eu fui trocar essa boia, eu estava lendo na revistinha da Escola Bíblica Dominical sobre dependência de Deus. E eu questionei Deus: será que Deus, que nos mínimos detalhes a gente precisa do Senhor? Até mesmo para trocar uma boia dessa, eu vou precisar pedir o Senhor para trocar? E ele disse que quando ele subiu lá no local, ele já tinha uma idade, né, mais nova antigamente, ele subiu para trocar a boia, ele não conseguia, enjambrava de um lado, ficava ruim de outro, não funcionava, até que aquilo quebrou. Ele teve que comprar uma outra boia. Ele falou: Senhor, agora eu entendo que nos mínimos detalhes, por mais que seja uma coisa idiota, Senhor, eu acredito que a gente precisa pedir a ajuda do Senhor. E em outros detalhes, a gente esquece, a gente não faz isso, ou a gente quer que somente Deus faça. A gente, às vezes, em determinados momentos, a gente não conta com a ajuda de Deus, ou em outros momentos, a gente só quer contar com a ajuda dele, a gente não faz a nossa parte. E Deus está chamando a gente por uma obra, queridos. A obra é sair, pregar, falar para as pessoas do amor de Jesus, esse Jesus que transforma, esse Jesus que muda as vidas das pessoas. Amados, há 10 anos atrás, o pastor Rogério e a irmã Silvia me conheceram antes de eu me converter. Eu quero só dar um testemunho da minha vida para vocês. Em 2006, melhor dizendo, em 2000, eu entrei
no concurso público para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E desde os 12 anos, eu era viciado em droga. Eu comecei a usar droga com 12 anos, comecei a fumar, comecei a beber com 12 anos. E até os meus 29 anos, eu fui usuário de droga. Dei muito trabalho para o meu pai, dei muito trabalho para minha mãe. E em 2007, eu fui excluído do quadro da Polícia Militar. Imagina o que eu fazia, né, irmãos? Pensa bem, né, numa pessoa rebelde. Pensa bem em alguém que não zelava por nada espiritual, só zelava pelas coisas materiais, só zelava pelas coisas que davam prazer para mim. Até que Jesus permitiu que eu chegasse ao fundo do poço. Quando eu fui expulso da polícia, eu moro numa cidade de 45 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. Eu comecei, né, a ter vergonha. Eu comecei a rever os meus conceitos. Eu comecei a pensar nas oportunidades que eu perdi na minha vida profissional, no posicionamento em que eu podia honrar a minha família, honrar os meus pais. Mas eu cheguei ao fundo do poço. Em 2007, eu fiquei 7 anos na polícia. E nesse tempo, eu estava pensando em me matar com a arma que eu ainda tinha da polícia, que era a minha arma. Eu estava pensando em matar, até que eu recebi uma visita do pastor Hermínio, que é o meu pastor. E ele ali naquela visita, ele orou comigo, me convidou para participar dos Atletas de Cristo, né, de um trabalho que ele realizava em São Fidélis. E eu comecei a visitar, eu comecei a ir, até que eu entreguei minha vida para Jesus. Um ano e meio depois, eu fui para o seminário. O meu pastor investiu em mim, ele pagou o seminário para mim, ele me abençoou. Ele cuidou de mim como um pai cuida de um filho. E, posteriormente, a gente começou esse trabalho com a juventude, até que deu um grau e a igreja me convocou para trabalhar e me chamou para o ministério, passei no concílio e hoje eu estou lá 4 anos como pastor na primeira igreja. Olha, eu falei para uma pessoa essa semana que eu me considero alguém muito bem sucedido, alguém que foi no fundo do poço, alguém que passou por muitas dificuldades, mas alguém que reconheceu e reconhece até hoje que se não fosse por Deus e pela atitude de um homem, eu jamais estaria aqui hoje, jamais teria a minha vida edificada e ser respeitado como hoje eu sou. Amanhã, melhor dizendo, terça-feira, eu estou pregando no culto do Hospital de São Fidélis, né? Eu estou com um convite para pregar no Pará, estou com um convite para pregar em Curitiba, estou com um convite, graças a Deus, irmãos, Deus tem me abençoado em levar vários lugares que eu nunca imaginava, mas tudo isso é para honrar e glorificar o nome dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu reconheço que se não fosse Deus na minha vida, talvez hoje eu seria um traficante, talvez hoje eu seria, né, mais alguém que estivesse morto e ido para o inferno. Mas o que aconteceu? Alguém olhou para essa frase e entendeu que a minha vida era importante para Jesus. Alguém pensou nessa frase e conseguiu ter uma percepção que era obrigação dele como servo de Deus, como remido, como salvo, fazer pelas pessoas aquilo que alguém fez por ele. E eu tomei essa decisão na minha vida. Isso é agir não só com gratidão, mas agir com reciprocidade para com Deus, que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Pensa bem nesse momento, quantas pessoas estão numa cadeia. Pensa bem nesse momento, quantas pessoas estão num leito de hospital, sem a mínima possibilidade, humanamente falando, de sobreviver. E nós estamos aqui, com saúde, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós temos a possibilidade, apesar das diversidades que a gente enfrenta, de superar tudo isso. E eu disse para uma pessoa que em 10 anos, eu permiti que Deus realizasse essa obra na minha vida. Nós precisamos deixar que Deus realize obras em nossa vida. Para isso, eu quebrei muito paradigma. Eu tinha horror de pastor, eu achava que pastor era tudo ladrão, eu achava que igreja não prestava, eu achava que as pessoas não valiam nada, eu achava que as pessoas não me amavam, eu generalizava de uma maneira, ou seja, eu tive que quebrar paradigmas e entender que quando a gente quebra paradigmas, Deus realiza a obra na nossa vida. Eu creio que Deus quis quebrar paradigmas na vida de Ezequiel, quis levar Ezequiel numa situação adversa para ele entender que existem coisas que só Deus faz. E levou ele num lugar imundo, um lugar talvez
um cheiro ruim, um lugar onde ossos secos estavam ali, onde pessoas tinham sido mortas ali, um lugar onde talvez o psicológico dele foi abalado, mas Deus perguntou a ele: você acha que esses ossos podem voltar a viver? E Ezequiel fez uma coisa muito inteligente. Ele falou assim: Senhor, só tu sabes o que pode acontecer. E o Senhor mandou ele profetizar. O Senhor deu a ele a oportunidade de ver com seus próprios olhos o poder que ele pode exercer na vida de alguém. O que eu acho mais lindo é que depois de Deus ter feito tudo isso, a Bíblia diz que esses ossos, após terem se juntado, após esses ossos terem se tornado em carne, tendões, e ter soprado o Espírito Santo sobre eles, o que aconteceu? Eles se tornaram um grande exército. Talvez sejam pessoas como eu, pessoas como você, e outras pessoas que estão lá fora, que ainda serão, edificadas, serão trabalhadas, para que elas se tornem um grande exército com a gente. Existem pessoas que estão lá fora ainda na droga, na bebida, em outras tantas coisas ruins e que desagradam o coração de Deus, que estão esperando o som dessa igreja que vai lá fora, que abençoa, que cuida, uma igreja que ama, uma igreja onde os jovens não têm preocupação só de pular, de dançar, de namorar, ou de congressos, ou de retiros, ou de encontros, não, mas jovens que são apaixonados por Jesus, jovens que se apaixonam pelas vidas, jovens que dão orgulho para as pessoas de mais idade e falam: olha, esse jovem aí, ele é da minha igreja, esse jovem congrega junto comigo, esse jovem, ele tem nos honrado, esse jovem aqui, que trabalha aqui, que faz essa obra, ele é um jovem de Deus e ele tem abençoado a família dele todinha. Eu sou filho de pais espíritas. Minha mãe e meu pai são espíritas. Minha mãe, ela se batizou há uns 3 anos atrás. Ela se converteu e batizou. Meu pai, ele não vai mais no centro espírita. Ele está frequentando uma célula. E através da célula, meu pai achou o amor de Jesus que nunca encontrou. Meu pai investiu a vida dele toda, tudo aquilo que ele ganhou, em fazer boas obras, achando que isso levaria isso para o céu. Mas na célula, num pequeno grupo, onde as pessoas iam lá buscar o meu pai, porque ele já tem 75 anos, meu pai é diabético, meu pai é cheio de neuros, uma pessoa, um senhor como ele, com mais saúde, mas que depositou todo o amor, depositou o tempo dele, depositou oração, depositou jejum, depositou sobre a vida dele aquilo que outras pessoas depositaram sobre a vida dele. Eu acredito, irmãos, piamente, que Deus quer nos levar a lugares como ele levou Ezequiel, em lugares onde a gente olha e fala assim: isso aí não tem mais jeito não. Não tem possibilidade dessas pessoas sobreviverem. Não tem possibilidade mais dessas pessoas se converterem. Não tem mais possibilidade para esses drogados, para esse pessoal da Cracolândia. E a gente tem visto tanta coisa linda que tem acontecido. Esses dias atrás passou uma matéria no Fantástico sobre a bruxa da Cracolândia. Vocês chegaram a ver isso, né? E sabe o que ela falou? O pastor Tadeu estava na convenção lá no Pará, eu não fui. Mas ele falou, pastor Tadeu falou que ela deu um testemunho. E disse que o que mudou a vida daquela mulher não foi uma pregação da palavra de Deus, verbalmente falando, mas foi a pregação da palavra de Deus em atitude, onde uma mulher loura a abraçou e disse: eu te amo no amor de Cristo. Talvez para isso você seja muito normal, talvez para mim seja até normal, hoje é normal, mas para muitas pessoas isso não é normal, gente. Tem muita gente que nunca recebeu um abraço. Tem muita gente que nunca recebeu um eu te amo. Eu, particularmente, o meu pai sempre trabalhou muito. Meu pai nunca me levou para tomar um sorvete. Meu pai nunca me levou num parque de diversão. Meu pai nunca me levou num cinema. Meu pai nunca me levou em lugar nenhum. Meu pai nunca disse para mim: filho, eu te amo. E isso fez muita falta para mim. Isso fez muita falta, isso faz muita falta para mim. Mas hoje, como convertido, como alguém que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu posso entender que as pessoas não podem dar aquilo que ela nunca teve. Hoje eu posso dizer que eu amo as pessoas porque eu tive um pastor e eu tive outras pessoas que cuidaram de mim e dizem para mim a todo momento: filho, eu te amo. Meu filho, você é precioso para mim. Meu filho, eu acredito que você fará obras maiores do que eu tenho feito. Filho, eu acredito em você. Agora pensa bem, o pastor Hermínio, um jovem está fazendo 50 anos esse ano, 20 anos de ministério, 30 anos de convertido, primeiro dele, a PIB de São Fidélis, uma igreja histórica,
ele confiar num ex-policial, num ex-viciado em droga. Mas, queridos, no dia que eu recebi o amor de Deus, e que alguém profetizou sobre a minha vida, alguém que pregou, alguém que me deu amor, naquele dia que eu me converti aos 29 anos, eu nunca mais usei droga na minha vida. Dos 29 anos até os 36 anos, quando foi o dia que eu casei, eu nunca tinha tido relação sexual com mulher nenhuma. A minha única namorada na igreja foi minha esposa. Eu não fui um jovem que cheguei na igreja e fiquei namorando uma, terminava, namorava com outra. Eu nunca fiz isso. Eu me dediquei a Deus, eu me dediquei às Escrituras, eu me dediquei ao trabalho do Senhor. E no dia das minhas núpcias, que eu fui voltar a ter relação sexual com uma outra pessoa, que foi com a minha esposa. Estamos casados há 4 anos. Nunca mais eu fumei, nunca mais eu bebi, nunca mais eu me desviei. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre a minha vida. O que Deus fez na minha vida, o que pessoas ajudaram a realizar na minha vida, é a mesma coisa que eu preciso fazer na vida de outras pessoas hoje. Eu preciso amar, eu preciso doar tempo, eu preciso doar recursos financeiros, eu preciso doar oração, lágrima, eu preciso doar abraço, eu preciso doar amor, coisa que eu não tive na minha vida, eu preciso dar. Porque hoje eu entendo que o meu Deus, Ele é um Deus tão apaixonado por mim, tão apaixonado por nós cristãos, e tão apaixonado pelo mundão lá fora, que Ele não deu o Filho dEle por essa igreja. Ele não deu o Filho dEle por uma denominação. Ele não deu o Filho dEle para um grupo de pessoas. Mas a Bíblia diz em João 3,16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo a qual a prostituta está inserida, o mundo a qual o bêbado está inserido, o mundo a qual o traficante das favelas de Campos, lá de São Fidélis, do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, o mundo a qual Fernandinho, Beiramar e esses traficantes todos, os homicidas, todos eles estão inseridos. Foi por essas pessoas que Jesus morreu naquela cruz. E nós precisamos fazer valer aquilo que Ele fez, a doação que Deus fez naquela cruz. Nós precisamos fazer valer como igreja, ou seja, nós não podemos mais, nós não temos tempos mais para ficar dentro de uma igreja confortável, onde tudo funciona da melhor maneira possível e não sai pelas 4 paredes falando do amor de Jesus. Há 4 anos atrás, há 3 anos atrás praticamente, eu tinha 1 ano de pastor, e nós estávamos vivendo uma crise como igreja. A crise era, por que a PIB de São Fidélis, durante anos e anos, quantos membros tem a igreja? 900. Quantos membros tem a igreja? 920. Quantos membros tem a igreja? 900. Todo ano a mesma coisa. E nós entendemos que a porta do fundo da igreja, ela estava maior do que a porta de entrada. Onde as pessoas chegavam e não eram vistas. Onde as pessoas chegavam e não eram abraçadas. Onde as pessoas se convertiam, vinham aqui na frente e não eram cuidadas depois. Irmão, não sei quem aqui é convertido no Novo Tempo, há pouco tempo, ou quem se converteu depois. Não sei, talvez você tenha nascido em lar cristão, mas quantos aqui, não nasceram no lar cristão? Quantos? Levante a mão mesmo, pode levantar. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda aí, no seu lugar mesmo, para você mesmo pensar. Foi difícil para você sair do teu lugar e vir aqui à frente? Para mim, parece que eu tive que andar 200 quilômetros a sair do meu lugar e vir aqui à frente. E a pessoa sai de casa, ela enfrenta todo o inferno, ela vem pela rua, um inferno querendo, não vai para a igreja, vai para o bar, vai para o botequim, vai para a roda de jogo, vai se encontrar com a amante, vai ter relação sexual, vai fazer qualquer coisa, vai para o jogo do Goitacás, do Americano, do Flamengo, vai para qualquer lugar, mas não vai para a igreja. E quantas pessoas vêm a caminho da igreja e encontram um enviado de Satanás para desviá-lo? Não, vão para aqui para o bar. Aí tem pessoas como nós, a gente consegue chegar na igreja, aos trancos e barrancos. Aí vem um pastor, se prepara em casa, ele ora, ele busca o Senhor numa palavra, aí o Senhor dá aquela palavra para ele,
a ação do Espírito Santo começa a mover dentro da igreja. E começa a tocar no coração daquela pessoa. Olha, ele está falando comigo. Parece que ele conhece a minha vida. Parece que ele sabe o que eu estou passando. Alguém falou para o pastor o que eu estou passando. Alguém falou para esse pastor o que eu estou vivendo. E daqui a pouco aquela pessoa em lágrimas, aquela pessoa se convence através da ação do Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. E essa pessoa decide sair do teu lugar e vir aqui à frente. Irmão, é muita dificuldade. E nós como igreja, que já passamos por isso, nós precisamos entender isso. E quando essas pessoas tomam essa decisão, não é fazer aquele teatro, vamos ali, vamos anotar o nome, vamos pegar aqui, a gente vai ligar para vocês. Eu não sei aqui, mas lá na primeira igreja, muitas vezes as pessoas nem ligavam. O que a gente faz hoje? Já pega o nome, célula, pequeno grupo, vai ser cuidado. Nós começamos lá com uma célula, uma célula protótipo. Hoje nós somos 140 células. Nós estamos durante a semana em 140 casas diferentes na cidade de São Fidélis. Pessoas têm se convertido, pessoas têm mudado de vida, pessoas têm suas vidas transformadas e impactado uma sociedade. Fred, está legal aí, Fred? Está aí. Eu quero só mostrar para vocês algumas pessoas que tiveram as vidas mudadas. Pode botar aí para mim? Aquela menina ali, de calça mais clara, ela é lá de Ernesto Machado, a Chayane. A Chayane, ela se converteu há 4 anos. Essa menina, eu fui com minha esposa pegá-la na rua, que ela ligou para mim às 3 horas da manhã, que ela tinha levado uma coça do namorado. Em frente à Assembleia de Deus, eu e minha esposa saímos e fomos lá, a buscamos, levando para casa de uma tia dela, e começamos a levar todos os sábados para o culto jovem, e ela foi para a célula da minha esposa. Passa aí um pouquinho. Essas meninas aí agora são lideradas pela Chayane, são filhas da Chayane praticamente. Passa de novo. Isso é uma outra célula que saiu da célula da Chayane. Tem mais? Posso passar? Isso é uma outra célula. A Chayane hoje, ela é uma menina que, achada na rua, desvalorizada, tá? Ela foi acolhida, treinada, e hoje ela tem 6 células. Ela é uma menina que lidera aproximadamente 90 meninas. Então o que é isso? Investimento, consolidação, amor, tratamento, valorização de alguém que estava suja, alguém que estava com os ossos secos. E Deus falou assim: profetiza sobre a vida dessa menina, profetiza que ela vai dar frutos. Pode passar aí. Pode passar. Olha o batismo da Chayane. Esse garotinho de cá, ó, o Léo, e a outra de lá, vocês estão vendo uma foto ali embaixo. O Léo era um promotor da cidade lá. Ele que realizava todas as festas, e aquela escurinha lá, a Grazi, ela era a rainha da bateria lá de São Fidélis, das escolas de samba lá. Pode passar. E aquela do meio lá é filha do pastor Hermínio. Olha os dois no carnaval, o Léo e a Grazi. Pode passar. Aí o Léo, com essa menina também, os dois faziam festas juntos. A Larissa está convertida, é líder de célula. O Everton Quintes está numa outra igreja que trabalha com células também, convertido. Todos dois saíram do homossexualismo, eram homossexuais. Pode passar? A Aline Reis trabalhava com teatro lá também, com eventos, né? Elas numa festa da fantasia, agora os dois lá na nossa igreja. Pode passar? Um evento do Léo, que o Léo realizava lá em São Fidélis, né? Uma festa na boate lá. Pode passar? Aí ele saindo no carnaval, homossexual. Pode passar? É um canal que eles tinham lá, de adolescente, ele e a Larissa, ainda não convertidos. Hoje, a minha esposa ali, eu, a minha esposa e o Léo com a gente no evento lá. Essa é uma célula do Léo, onde ele leva muitos homossexuais para a célula dele. Os ex-amigos dele estão indo para a célula e se convertendo na célula. Pode passar?
o batismo do Léo. O pastor Hermínio batizou ele, o pastor Hermínio é o discipulador dele. Toda semana eles têm um encontro para ler a Bíblia, para orar junto, para Léo confessar as tentações dele, para confessar os pecados e o pastor orar com ele, abençoar ele. Esse dia foi muito lindo. Batizamos 70 pessoas esse dia. Mais uma célula do Léo. Só ali deve ter uns 7 homossexuais. Célula do Léo. Aqui já convertido na nossa festa de final de ano. Passa por gentileza. Esse é o Lázaro. Esse garoto é meu discípulo, era da minha célula. O Lázaro era traficante. O Lázaro tinha uma renda de aproximadamente R$7.000 por semana. O Lázaro, eu levei ele para uma célula. O Lázaro se converteu, abandonou o tráfico, foi pressionado para voltar. Tentaram contra a vida dele, mas Jesus o protegeu, o guardou. E olha, passa aí, por favor, agora. Olha como que ele está, como que emagreceu aí, olha aí. Jesus faz bem para as pessoas, irmãos, olha aí. Está vendo? Pode passar. Essa é a célula do Lázaro. O Lázaro já tem 3 células para a glória de Jesus. Tá bom, querido, obrigado. Isso é só para vocês verem aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém quando a gente acredita nelas. Quando a gente profetiza sobre a vida de alguém que está com uma vida ressequida. Alguém que não tem valor para nada. O mundo não dá valor para elas. E as pessoas muitas vezes, até a mãe do Lázaro fala comigo: Mateus, eu só esperava o meu filho, cadeia ou a morte dele. Porque para mim não tinha mais jeito. Aí o que aconteceu? O Lázaro se converte, a mãe dele se converte também, e também está numa célula. Ou seja, Deus tem feito uma revolução na cidade de São Fidélis, porque nós entendemos que a gente precisava olhar para as pessoas não mais como os ossos. Como juventude, nós não precisávamos mais viver uma vida de oba-oba, mas nós precisávamos viver uma vida consolidada em Jesus. Uma vida consolidada de oração, de busca pela palavra de Deus. Irmãos, eu quero compartilhar em rápidos minutos, em 10 minutinhos, eu quero terminar com uma pergunta aqui e desenvolvendo dentro dessa pergunta algumas questões. Por que Deus tem nos conduzido? Eles falaram aqui que vão levar, um cachorro quente em algum lugar aí para pregar o evangelho para as pessoas, Isso é muito legal. Graças a Deus em São Fidélis não tem morador de rua, graças a Deus em São Fidélis não tem isso. Mas a gente montou hoje um núcleo, Nosso Ministério Jovem chama CNX Movement, que é uma abreviação de Conexão Jovem. Nós temos uma mudada por conta de mídia, essas coisas todas, Mas nós temos lá hoje, dentro do bairro São Vicente, que é o bairro mais carente da cidade, um núcleo da juventude. O que nós fazemos nesse núcleo? Todas as segundas-feiras nós servimos sopa para ele lá, pessoal do bairro carente. Nós temos lá aula de taekwondo, nós temos lá aula de balé, temos lá aula de reforço escolar. Estamos contando com alguns irmãos da igreja lá, já lançamos uma palavra no ar para quem quiser na igreja abençoar. Nós estamos precisando de computadores para ter aula de informática. Nós estamos lá naquele bairro dando aula de jiu-jitsu, dando aula de muay thai, e estamos lá fazendo evangelismo toda sexta-feira, onde tem um culto toda sexta, para não atrapalhar as atividades, as células. Temos um culto lá toda sexta-feira às 8 horas. O culto nós começamos só com a gente mesmo da igreja. Hoje o bairro está invadindo o local e não tem lugar. As pessoas ficam lá de fora do núcleo para poder receber a palavra de Deus. Então por que Deus tem nos conduzido ao encontro de pessoas em estado de morte? Para nos encorajar a usar a nossa boca para profetizar em seu nome e contemplarmos o acontecimento de grandes milagres. Do versículo 3 ao 6 aqui, que nós lemos de Ezequiel 37, assim: ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize. Olha, está aqui uma palavra de ordem que o nosso Deus está dando a Ezequiel: profetize sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: e a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e fareis aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que acontece quando nós usamos a nossa boca para profetizar
ao invés de ficarmos murmurando, reclamando, né, falando mal, fazendo fofoca. O que a gente usa? O que acontece quando nós usamos a nossa boca para coisas boas? Nós damos um basta na nossa covardia. Deus tem nos dado a oportunidade, mas o que não faltam são pessoas, e não é meu chamado. Eu não tenho coragem de ir. Eu não sei falar. Eu não sei pregar. Irmão, vai em nome de Jesus e profetiza. Passa sobre um bar, passa sobre algum lugar e fala. Olha, Jesus tem plano na tua vida. Jesus pode mudar, né, a tua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer de você um novo homem. E tem pessoas que nunca ouviram isso. Então nós precisamos dar um basta nessa covardia, de sairmos aqui, pegar nossa Bíblia, botar debaixo do braço, irmos para casa, voltarmos para a igreja, a gente vai para uma reunião de departamento, a gente faz e acontece. Deus está te chamando para ser um líder. Deus está te chamando para assumir um compromisso de um PGM, de assumir um compromisso de liderar pessoas, de liderar um compromisso de fazer um evangelismo, de abençoar vidas, de estar integrado com a juventude, dando forças. Olha, eu tenho lá algumas senhoras, alguns senhores que trabalham comigo. Gente, aquelas pessoas, eles edificam tanto a nossa juventude. Eles dão conselho, eles falam de experiências, eles falam de coisas lindas e maravilhosas para a nossa juventude. O que seria de nós abaixo de Deus se não tivesse aqueles, desculpa a expressão carinhosa, aqueles velhinhos tão amados com a gente, nos nossos retiros, nas nossas reuniões, né, e abençoando a nossa vida, nos encorajando. Segundo lugar, o que acontece quando nós usamos nossa boca para profetizar? Deus nos dá prova que em sua palavra há um grande poder. Em Marcos 11, 23 diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Essa mulher, em Marcos capítulo 7, 24 a 29, diz que a mulher sírio-fenícia, ela recebeu a bênção na sua casa pela palavra que ela lançou. Ela estava lá, ela pediu a bênção de Deus. O que Jesus falou? Que aquilo que estava na mesa eram para os filhos comerem. Para os filhos de Deus. E o que ela fala? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Lançou uma palavra para Jesus, ela foi ousada diante do Senhor. O que o Senhor? Pode ir, a tua filha vai ser curada. E às vezes a gente não acredita nisso, no poder que é na palavra de Deus. Às vezes, a gente para e a gente não coloca a nossa fé em prática. A Bíblia diz o seguinte, os sinais de prodígios, os milagres, seguiriam aqueles que crescem. Se nós não crermos, se lançarmos palavras sem crer, a obra não é realizada. É necessário ter fé, é necessário acreditar. Em terceiro lugar, quando nós usamos a nossa boca para profetizar, ao invés de amaldiçoar, Deus nos revela que a nossa língua é um instrumento de bênção, e não para escandalizar e para amaldiçoar. Tiago capítulo 3, versículo 5 ao 10 diz assim, assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande é um bosque, né, e um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça isso. Então, uma experiência, esses dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu acabei de pregar, o pastor Hermínio estava viajando, ele estava nos Estados Unidos, numa conferência, eu acabei de pregar na igreja, foram 17 conversões naquele dia, para a glória de Jesus. Aí vem uma pessoa, que eu sei que tem uma dificuldade com o pastor, que não anda em concordância com ele, que é crítica. Ela veio para mim e falou assim, eu amo quando você prega,
você é o melhor pregador. Eu não gosto quando o Hermínio prega nessa igreja. Por mim, ele ia embora. Eu falei, minha irmã amada e querida, você é muito preciosa para mim. Mas eu vejo que você está com uma dificuldade com o nosso pastor. Você já falou isso para ele? Você já compartilhou a sua... Não vou compartilhar. Eu falei, não, vai sim. Porque se você não procurar ele em uma semana, eu vou falar para ele o que você falou para ele. Não, pastor, você não pode fazer isso. Eu falei, não, vou sim, sabe por quê? Porque eu não posso ver uma ovelha tão amada, tão querida como você, ter uma dificuldade com a nossa liderança. Ele é tão precioso, ele é tão amado, ele é um pai para mim. Imagina se eu vou deixar alguém falar mal da minha liderança. Como que isso inflamaria? Se eu deixo o ego, né? Caramba, ela falou que eu prego mais que o pastor da igreja. Olha isso, que beleza! Essa irmã é das minhas agora. Não, eu refreiei a língua dela. Com todo amor, com todo carinho, sem nenhum tipo de dificuldade, eu pastoreei aquela irmã. E ela falou assim, você vai junto comigo até o pastor então? Eu falei, claro que nós vamos. Sentamos, tomamos um café, e o que ela pensava do pastor Hermínio, uma fofoca que fizeram com ela, nada disso tinha acontecido. Há 10 anos, aquela irmã tinha ódio do nosso pastor, por conta de uma mentira que foi falada para ela. Olha o que é uma língua, irmã. Olha o que é uma língua, irmão. Nós precisamos ter cuidado. A nossa boca precisa ser usada para proferir bênção, para lançar profecias abençoadoras, para dizer que as pessoas são amadas, para dizer que nós amamos, para dizer que nós queremos cuidar, que nós acreditamos. E, para finalizar, Deus tem nos levado ao encontro de pessoas em estado de morte, como Ezequiel foi, para nos mostrar que é a presença de Deus que dá vida a um homem. A gente leu aqui que foi colocado carne, tendões e pele. Mas mesmo assim, os ossos não voltaram a viver. E que Deus, o Espírito falou ao profeta, profetiza ao Espírito agora. Profetize ao Espírito Santo para que realize uma obra, para que sopre sobre a vida dela. E quando já com carne, com tendões e com pele, o Espírito Santo entrou sobre aquela vida, ela teve vida. Sobre aquela pessoa, ela teve vida. Ou seja, sem o Espírito Santo, nós somos apenas carne e osso. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós precisamos ser extremamente dependentes da ação do Espírito Santo em nossa vida. O que faz que o Espírito Santo traga vida às pessoas que se encontram mortas? A intercessão de pessoas com o coração cheio de compaixão. No versículo 9 aqui diz assim, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. O que foi isso? Foi uma intercessão. Nós precisamos usar o nosso tempo com Deus. Nós precisamos parar tudo, pelo menos 1 horinha por dia, irmãos. E a gente ter um momento de adorar, um momento de agradecer e um momento de interceder. Mas você só ora pedindo, não tem problema. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Pedi, pedi, dar-se-vos-ás. A Bíblia diz, pede a mim e vos darei as nações. A Bíblia diz, sabe, que tudo que pedimos é em nome do Senhor. Quando a gente concorda aqui, quando a gente liga aqui, liga lá em cima, e Ele nos abençoa. Nós precisamos clamar para que a nossa cidade, para que essa cidade de Campos, para que outras cidades no mundo, elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus. Tem muita gente que está morrendo e indo para o inferno, e nós precisamos entender que é a ação do Espírito Santo, que é a nossa intercessão, que é o nosso clamor, que é o nosso joelho, que são os nossos pedidos, que vai desencadear grandes milagres na vida dessas pessoas. E também que é a obediência de um povo que tem o desejo de cumprir o que lhe é ordenado. No versículo 10, na parte A, diz assim, profetizei conforme a ordem recebida. Ou seja, ele não ficou aqui questionando o que era para fazer. Ele não ficou aqui brigando. Eu quero só terminar
dizendo que quando uma igreja ela anda em concordância e obediência com a ação do Espírito Santo, coisas lindas e maravilhosas acontecem. As pessoas começam a olhar para a igreja com outros olhos. Os instrumentistas, vem cá para me dar uma força aqui. Eu quero só fazer uma coisa aqui para a gente poder finalizar e orar. O pessoal está aí, o pessoal do baixo, da bateria. Chama lá o pessoal, eu quero orar. Desculpa se eu passei 10 minutinhos, tá, irmão? Você pode se colocar de pé? Quer ver uma coisa? Violão, para um pouquinho. Você vai tocar um solo, só no baixo, só você. Aquilo que você gosta, que você acha bonito, um solo bonito que você gosta. Bonito, né, gente? Muito bonito ele tocando aquilo que ele gosta, muito legal. Para agora a guitarra. Toca, faz um solo de guitarra bem legal aí que você gosta. Aquilo que sua mãe quer te bater quando você faz em casa lá, que você toca guitarra. Vai lá. Que bênção. Palma para ele, gente. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Baterista. Vai lá, faz um solo. Um solo que você queira fazer com a bateria. Vai lá. Bênção. Vai lá, violão. Qualquer coisa, um solo legal que você queira fazer. Bênção. Vamos lá, você também. Agora quer ver uma coisa? Todos nós somos capacitados com dons como eles são. Mas quer ver uma coisa? Vocês vão fazer o mesmo solo que vocês fizeram, só que agora junto. Cada um vai fazer o seu. Vamos lá? Vamos lá, junto. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Parou. Tá bonito, irmãos? Não tá, né? Sabe o que é isso? Quando eles fazem sozinho, fica legal, fica bonito. Mas aqui, eles não podem entoar uma canção tocando de qualquer maneira. Precisa existir um autor de uma música. Quando a gente faz aquilo que a gente quer fazer na igreja, esse é o som que a gente mostra lá para fora. O som da igreja muitas vezes tem saído assim, ó, desafinado, desacorde, uma música feia. Mas quando a gente anda em concordância, quando a gente cede um pouquinho, pastor Rogério, vem cá. Pastor Rogério está aqui, ó, dá a mão aqui, pastor. Isso demonstra união. Mas se o pastor Rogério quiser ir para lá e eu para cá, vai, pastor, a gente vai ficar fazendo força. Sabe o que vai acontecer? A igreja cansa, irmãos. Os jovens se cansam. Mas quando eu cedo um pouquinho, pastor, quer ir para lá? Vai lá, eu ando com o senhor. Não tira foto não, né? Fica feio, né? Os dois pastores andando de mão dada, né? Vai lá e para cá, né? Agora eu quero ir para cá, ele vem comigo. Sabe o que é isso? É ceder um pouquinho. E a gente precisa ceder um pouquinho. Vamos prestigiar os jovens. Eu não gosto daquelas músicas, mas vamos prestigiar. Os jovens, eles não gostam mais daquela assim, de valorizar aquilo que é tão lindo que são os hinos dos cantores cristãos. Precisam valorizar sim. Cede um pouquinho. A igreja precisa estar em concordância para uma única coisa.
para a gente honrar e glorificar o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos... Inclina aí a sua cabeça. Nós vamos agradecer a Deus. A gente caminha. E aí tem hora que você cansa sem ver, cansou. Tá? Eu creio que a palavra do pastor Mateus aqui, muito abençoadora, especialmente para os líderes de PGMs, para os auxiliares, pessoal que está batalhando lá fora, tentando trazer gente. Às vezes você olha e diz: será que a igreja está valorizando o que a gente está fazendo? Será que vale a pena? Será que é isso que a igreja quer? E tem horas que você fica assim, não é melhor a gente dar uma segurada? E o pastor Mateus vem aqui e traz essas experiências para a gente. Irmãos, essas pessoas que ele mostrou aqui, eu conheci essas pessoas numa vida terrível lá fora, no mundo. Conheci o Léo. Léo era um problema para a cidade. Léo era um problema lá em São Fidélis e era um problema aqui na Pelinca. Léo era problema sério. Léo fazia eventos para adolescente, era muito adolescente que ele levava, e aquilo era um negócio descontrolado. A gente tinha, era arrepio. A gente tinha para conter algumas coisas que eram promovidas pelo Léo. Aquilo dava trabalho para a Câmara Municipal, dava trabalho para a polícia, dava trabalho para o Conselho Tutelar. E a gente olhava e pensava assim: isso aí não tem jeito, os caras não tem jeito. Os caras não tem jeito. E o dia que eu ganhei um abraço do Léo, ele me deu um abraço e disse assim: pastor, eu sou de Jesus agora. Falei: misericórdia, o que houve com esse rapaz? Ele disse: sou de Jesus. E aí o pastor Mateus chegou lá para fazer um encontro. Estou olhando, vai trabalhar com quem? Chega o Léo liderando um grupo. Falei: o que é isso? Evangelho, irmão, que vai lá onde a pessoa está buscar ele, não fica esperando ele aqui nas quatro paredes. Irmãos, a gente não pode parar. A gente não pode parar. A chama que está acesa hoje na primeira igreja, Deus começou a falar lá atrás. Lá atrás. Aquilo que a gente tem feito hoje, como PGM, como visão multiplicadora, lá atrás, Deus mandou o pastor Obadias fazer. A igreja estava fechada, historicamente fechada para isso, mas Deus mandou ele fazer. Faz. E ele começou a fazer. Ele não sabia e não ficou vivo para ver que aquilo lá era esse tempo agora que está chegando, esse tempo multiplicador. E a gente está tentando. A gente está tentando prosseguir a visão de Deus. A cidade está um vale de ossos secos. A cidade está indo de mal a pior. Meus irmãos, mais de 2 milhões de pessoas acessaram a notícia da morte da Ana Paula em Campos. Mais de 2 milhões, eu não estou falando 200. O Brasil, o mundo tomou conhecimento da morte dessa moça aí. E o diabo cirandou e pegou dentro da igreja ela, para destruir a vida dela. A gente não pode brincar. A batalha é séria. É séria. E a gente tem que buscar as pessoas que estão lá fora. A visão que Deus tem dado para nós é essa: igreja multiplicadora, igreja do lado de fora das quatro paredes. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Eu quero orar e pedir a Deus nesta noite que Ele use a minha vida. Eu acho interessante, né, irmão? Fala isso pro irmão. Hoje pela manhã eu fui celebrar uma ceia lá em São Fidélis. E agora à noite já recebi alguns irmãos.
E vou terminar o culto aqui. Eu tenho outro encontro com outros irmãos. Amanhã tem reunião com o pessoal de missões. Entre 6 e 7 da manhã eu tenho que mandar a mensagem de segunda a sexta para você, para sua vida, para sua família. Quarta-feira a gente tem a oração. Terça-feira eu tenho o PGM. Sexta-feira de novo. Mas eu vou falar uma coisa para o irmão. Eu tenho sentido cada dia mais que eu estou fazendo tão pouco pela grandeza do amor de Jesus por mim. Eu queria fazer mais. Eu queria produzir mais. Eu queria ter mais para mostrar minhas mãos ao Senhor. Eu não sei o quanto você tem feito. Eu creio que você tem feito. Faça mais. Faça mais. Não desanime, não pare. Quando a gente está pensando assim, que a gente está com vontade de descansar um pouco, parar um pouco, aí o pastor Mateus vem aqui, dá essa explosão aqui pra gente, e aí dá vontade de a gente partir para dentro, fazer mais, fazer dobrado. Eu quero fazer mais. Se você quer colocar mais a sua vida no altar, sai do seu lugar e vem aqui. Eu vou pedir ao pastor Mateus fazer a oração de hoje. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus, dizendo para o seu Senhor assim: eu quero fazer mais. Israel estava dividido, reino do sul, reino do norte. Ezequiel estava profetizando, pastor, ele estava cansado. O povo não estava dando ouvido mais não, a profecia não. Aí Deus levou ele para o vale e falou para ele: vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui. Quando ele viu aquilo, ele disse: isso é Deus, isso é Deus. Vem em nome de Jesus. Se você sentir o desejo, pastor, que desafio, que evangelho desafiador. Eu quero fazer mais na minha EBD, eu quero fazer mais na minha organização, quero fazer mais no meu PGM, quero fazer mais na minha família, na minha comunidade. Eu quero fazer mais, eu quero ficar envolvido com isso, eu quero ser assim, eu quero andar dessa forma. Glória a Deus, glória a Deus. Pode vir, irmão, pode vir. Que eu diminua, que ele apareça, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo nós vamos falar com Deus. E talvez você veio aqui hoje fazer uma visita para a gente, está aí na sua luta, na sua dor, sua angústia, enfermidade. Aí você está dizendo assim: pastor, ore por mim aí, estou passando uma prova com enfermidade. Se você crê no poder, na misericórdia de Deus sobre a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Venha, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem trazer sua dor, traz a sua dor, traga a sua dor, que nós vamos ministrar a oração sobre a sua vida. Pode vir em nome de Jesus. Pastor, eu estou bem, mas tem um problema muito grave lá em casa, um problema muito grave na família. Meu irmão, vem orar pela pessoa da sua família que está com um problema grave. Coloca essa pessoa aqui no altar e creia. De tudo que você ouviu aqui, da vida desse moço, a vida desse moço, filho do João, talvez tenha sido preparado para o espiritismo. E o propósito que Deus tinha na vida desse moço, de colocar ele no púlpito para falar das grandezas de Jesus.
e para depois servir de luz para dentro da sua casa, para iluminar para dentro e para trazer o seu pai, trazer sua mãe. É o poder do Evangelho, é o poder da palavra. Em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir. Eu me constranjo com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e ele cresça, que eu diminua. Com a Amém. Vamos falar com o Pai agora. Pastor Mateus vai ministrar a oração neste momento sobre a vida de todas as pessoas. Quem está da ponta até aqui que não é batizado, levanta a mão assim. Quem está? 1, 2, 3. Quem mais não é batizado? 4, 5. Quem mais? Do lado de cá, quem não é batizado? 6. Deus abençoe. 7. Deus abençoe. Amém. Te vi. Tem alguém mais que está sentindo desejo de vir cá? Pastor, eu queria estar aí. Fico meio envergonhado. Se fez isso não fique envergonhado. É a casa do seu Pai, casa de Deus, casa de oração para todos os povos. Pastor. Pai, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque tu és o nosso Deus. Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, Deus. Não há outro Deus como tu, Deus. Não há outro, ó Deus, que possa fazer pela nossa vida aquilo que tem feito, ó Deus. Eu quero, Deus, abençoar a vida desses irmãos que aqui estão, Deus. A vida daqueles, ó Deus, que vieram aqui à frente num passo de fé, Deus, acreditando, ó Deus, que no altar, Deus, numa atitude de fé, não dizendo que aqui à frente é um lugar, Deus, que o milagre acontece. O milagre pode acontecer em qualquer lugar, da maneira que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, Deus. Mas a liberdade que nós temos, Deus, de sair do nosso lugar e vir no altar, algo que foi comprado, algo que só foi liberado após o seu sangue ser derramado naquela cruz, porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor morre naquela cruz, o véu se rasgou, Deus, e agora nós temos livre acesso ao teu altar, temos livre acesso ao Senhor, Deus. Nós queremos te agradecer, Deus. Agradecer porque eles estão vindo aqui na frente consagrando a vida deles. Eles estão vindo aqui na frente dizendo: Senhor, faz mais uma vez. Assim como o Billy Graham ajoelhou lá naquela casa, naquele museu de John Wesley, ó Deus, naquele lugar de oração, ele disse: Senhor, faz mais uma vez, Deus, que o Senhor venha fazer na vida desses irmãos, Deus, que eles venham se tornarem evangelistas, pregadores, líderes, ó Deus, que eles sejam colaboradores do pastor Rogério nessa missão e nessa visão que o Senhor tem dado para essa igreja. Eu acredito, ó Deus, que daqui, Deus, sairão missionários, daqui, Deus, sairão evangelistas, daqui sairão jovens, pessoas anciãs, e que terão nas suas casas, ó Deus, pessoas como um dia eu fui, Deus, pessoas que serão libertas das drogas, serão libertas do homossexualismo, serão libertas da bebida, serão libertas da macumbaria, do feitiçaria. Deus, em nome de Jesus, Deus, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, profetizar, Deus, como Ezequiel fez, Deus, que muitas vidas que estão mortas espiritualmente falando, Deus, que estão acorrentadas, que estão presas pelo vício e pelo poder de Satanás, serão libertas, ó Deus, serão libertas por carinho, por amor e pela ação do Teu Espírito sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, consagre-os, ó Deus, nesse momento. Deus, nenhuma flecha, nenhum dardo, ó Deus, nenhuma imposição do inferno contra a vida deles, nós agora já anulamos pelo poder que é no Teu nome. A Tua palavra, Isaías, diz que nenhuma ferramenta preparada contra os Teus filhos iria prosperar, Deus. Então aquelas pessoas que aqui estão também, que
que estão sentindo dores, que estão com problemas de saúde, pessoas que estão com filhos, pais, mães, parentes, amigos, com algum problema, Deus, em casa, no hospital. Deus, faça uma visitação agora, Deus, faça uma visitação. O Senhor é o Deus onipresente, o mesmo Deus que está aqui nessa hora, é o mesmo Deus que pode estar lá no hospital, em casa, ou em qualquer outro lugar, Deus, derramando uma gotícula, um fragmento do seu sangue, ó Deus, sangue esse que pode curar, que pode libertar, que pode, Deus, fazer muitas coisas. E para que o teu nome seja glorificado, nós repreendemos a ação do nosso inimigo contra a nossa vida, contra a vida dessa igreja, contra a vida do pastor Rogério e da sua família, Deus, assim como da minha também e da minha família. Guarda minha esposa onde quer que ela esteja, Deus. Guarda, Deus, as nossas famílias, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Queria te pedir para você aplaudir o Senhor. Você pode fazer isso? Deus abençoe. Júlio, vocês podem retornar, irmãos, aos lugares. Nós encerramos agora com a palavra aqui dos jovens. Isso aí, agora a gente